Obrigada, Sérgio. Obrigada, Ana Paula. E agora, para compor a mesa dessa primeira parte do encontro, eu peço que subam ao palco, por favor, a mediadora doutora Márcia Regina Pozelli, sócia do Mesquita Barros Advogados, o professor doutor José Pastore, que é sociólogo, PhD em Sociologia pela Universidade de Wisconsin e professor titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, o doutor Georgenor de Souza Franco Filho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Pará, e a doutora Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. A todos vocês, muito obrigada antecipadamente pela participação. Bom dia a todos. É com grande satisfação que, sem mais delongas, nós vamos abrir a palestra com o Dr. José Pastore. E nas pastinhas vocês receberam uma folha, podem ficar à vontade para fazer os questionamentos que as moças estarão recolhendo e, ao final do painel, nós direcionamos as perguntas. Bom dia a todos, é um prazer estar nesse evento, parceria da Mesquita Barros e Sindicato de Energia, duas entidades que têm trabalhado muito em prol das relações do trabalho no Brasil. E é um orgulho participar deste painel com personalidades tão ilustres da Justiça do Trabalho. Eu vou fazer uma apresentação do ângulo econômico para mostrar o impacto possível da reforma trabalhista na produtividade das empresas, na remuneração dos trabalhadores e no crescimento do país. E vou comentar ligeiramente também a lei da terceirização, que está muito conectada com a lei da reforma trabalhista. Nós que fazemos parte lá da Faculdade de Economia, da USP, toda vez que surge uma lei nova, nós nos reunimos entre os colegas e nos pomos a estudar. Essa é a nossa missão, é entender a lei. A gente lê bastante a lei, faz um debate e a gente costuma chegar à conclusão que o que a lei quer dizer é aquilo que está escrito. Mas, como praxe também, sempre pedimos para um colega nosso ir até o Largo São Francisco, conversar com os professores da área do direito para ver se é isso mesmo, né? E quando ele volta, ele fala, olha, não é nada disso que a gente pensava. Tem muita coisa por trás aí que não é aquilo que a gente estava achando que é o que está na lei. Mas nós, no nosso viés de entender que a lei é aquilo que está escrito, seguimos procurando ver quais são os impactos dessas novas medidas na área econômica. Antes de falar propriamente dos impactos gerais na área econômica, eu gostaria de dizer o seguinte. Analisando as duas leis, a da terceirização e a da reforma trabalhista, pessoalmente, chego à conclusão que o grande beneficiário dessas duas leis é o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro é o grande beneficiário. Isso está sendo pouco difundido, pouco trabalhado pela imprensa e pouco veiculado. Por quê? Porque as duas leis trazem uma série de proteções que até então não existiam. E, além do mais, elas vão induzir geração de emprego. No que tange às proteções, por exemplo, a terceirização, como todos sabem, daqui para frente, vai exigir que a contratante tenha muitas responsabilidades
e proteções em relação aos empregados da contratada. Se o empregado da contratada se ferir no ambiente da contratante, ele será atendido no ambulatório da contratante. Será levado para o hospital na ambulância da contratante. Isso não existia na CLT, segundo eu entendo. Essa proteção não existia. E é uma proteção digna, humana, importante. Se a contratante tem um refeitório, os empregados da contratada vão se alimentar no refeitório da contratante. Também não existia essa exigência na CLT. É uma nova proteção importante, digna e humana. Eu vi muitas vezes empresas que contratam prestadoras de serviço, seguindo a regra da súmula 331, direitinho, da atividade e meio, mas os empregados da contratada, na hora do almoço, se sentam numa sarjeta, debaixo de sol, comendo uma marmita fria, enquanto os empregados da contratante comem num restaurante com ar-condicionado e boa alimentação. Acabou isso. Agora é uma exigência. E a empresa contratante poderá ser penalizada se ela não cumprir essa exigência. Isso não existia antes. Nós estamos diante de leis que estão protegendo os trabalhadores de uma maneira inusitada. Se a contratante possui transporte, um ônibus, uma van, durante a prestação de serviço, os empregados da contratada serão transportados por esse ônibus. Nada mais justo, nada mais adequado. Se a contratante está contratando empregados da contratada que estão sujeitos a riscos de saúde e segurança, o contratante terá a responsabilidade de treinar esses empregados para evitar acidentes. Essas proteções não existiam. O que perdurava no Brasil era a contratante dizendo o seguinte: ele se machucou, mas ele é da terceirizada, não tem nada a ver com isso. Não existe mais isso. Então, as leis que nós estamos discutindo aqui têm um grande alcance de proteger trabalhadores como as antigas não tinham. Se a empresa está com uma dificuldade econômica e quiser reduzir o salário dos trabalhadores temporariamente, a lei permite fazer isso. Porém, a lei exige que os trabalhadores, que os empregados sejam mantidos nas suas posições durante o período em que o acordo vier a ser feito. Ou seja, isso não existia antes, essa garantia de emprego, numa hora de dificuldade. E a lei é explícita nesse campo. Pode fazer, pode reduzir salário, mas tem que manter o empregado na sua posição, como empregado. Tem que garantir o trabalho dele. A nova lei criou uma comissão de empregado nas grandes empresas. Os empregados agora podem se reunir, podem ter debates, podem levar sugestões à empresa, podem tentar resolver pequenos problemas. Isso aqui era apenas um princípio da Constituição, não estava operacionalizado, não estava formalizado. A nova lei trouxe isso aqui. A empresa terá que organizar essa comissão de empregados. É claro, por a iniciativa dos empregados, que eu acredito que grande parte dos empregados vai querer organizar essa comissão. As leis antigas, a CLT antiga, não tinha nenhum dispositivo nesse campo. A lei nova permite a extinção do contrato de trabalho de comum acordo. Aqueles casos em que o empregado não está satisfeito na empresa, quer sair, a empresa não quer gastar, não quer mandar embora, fica aquele impasse, é ruim para ele, é ruim para ela. Agora a nova lei fala: vocês podem fazer um acordo. A empresa gasta metade do aviso prévio, metade da indenização, e o trabalhador saca 80% do fundo de garantia. Não existia esse mecanismo. A nova lei diz o seguinte: quem tem nível universitário e que ganha mais de R$11.000 pode negociar diretamente com o seu empregador. Não existia essa liberdade. E quantos não são os executivos que preferem negociar dessa maneira? E as empresas também. A nova lei diz o seguinte: se tiver algum impasse muito sério, vocês podem levar à justiça. Agora, para aqueles que ganham mais de R$11.000, se quiserem levar para arbitragem trabalhista, pode.
A arbitragem trabalhista é mais expedita, é mais barata, é sigilosa, é sigilosa. A lei antiga não tinha isso. A arbitragem trabalhista não era permitida. Enfim, a nova lei, no meu entender, tem um grande beneficiário, que é o trabalhador brasileiro. E há um segundo beneficiário, que não é bem beneficiário, mas que é objeto de respeito, no meu entender, que é o Poder Judiciário. Eu acho que já era tempo dos juízes serem respeitados de uma maneira mais civilizada aqui no país. Não tem cabimento jogar em cima dos juízes 4 milhões de processos todos os anos com as mesmas coisas, com as mesmas banalidades, forçando o juiz a trabalhar intensamente, exaustivamente, em coisas que muitas vezes as partes sabem que não tem justificativa de colocar numa petição. A nova lei diz o seguinte, olha, pode entrar, quem é pobre vai ser gratuito, pode entrar, agora vocês têm que respeitar o Poder Judiciário, vocês vão pedir aquilo que procede. De que maneira vai ser feito isso? As partes terão custas, haverá litigância de má-fé, haverá penalidades para testemunha falsa, enfim, há uma série de medidas que vai redundar, no meu entender, no devido respeito ao Poder Judiciário, aos juízes. Então, vejo 2 grandes pilares de proteção aqui, que é a classe trabalhadora e a classe dos juízes trabalhistas. Muito bem. As 2 leis têm uma série de medidas importantes para estimular a produtividade. Como aqui é um ambiente jurídico, eu vou me permitir falar um pouquinho sobre o conceito, a importância da produtividade. O crescimento econômico de um país, ele depende de vários fatores, claro, né? Mas há 2 estratégias que a gente pode visualizar de uma maneira muito simples, que podem propelir o crescimento de uma nação. Você pode aumentar o crescimento da economia, por exemplo, aumentando o número de trabalhadores, o número de pessoas que trabalham. É uma maneira. Mais gente trabalhando, isso vai estimular o crescimento. Mas pode também elevar a eficiência de quem trabalha, elevar a produtividade, ou seja, é o mesmo corpo de pessoas trabalhando, mas com mais eficiência, com mais produtividade. E você pode combinar as 2 coisas. Eu vou pedir para o Cássio depois, Cássio, se você quiser distribuir esse material para todos, aí à vontade, viu? Então, a produtividade é crucial, principalmente quando a gente começa a ter problemas aí de envelhecimento acelerado da população, redução de jovens, tudo isso aqui é preciso fazer com que aqueles que trabalhem com mais eficiência. Agora, a produtividade depende, por sua vez, de muitos fatores. Depende das tecnologias. Produtividade depende muito do nível tecnológico das empresas. Depende da infraestrutura, da logística, depende de simplificar a burocracia, depende de qualificar os trabalhadores e os administradores e os donos das empresas, depende de critérios que estimulam o mérito das pessoas, para elas terem interesse em fazer o trabalho bem feito, depende da otimização do tempo nos contratos de trabalho, depende do modo de contratar o trabalho, em última escala. Então, produtividade depende de todos esses fatores que a reforma trabalhista vai tocar, não em todos, mas em vários deles. O Brasil, quando comparado a outros países, está numa situação muito mal. Nós não estamos bem na foto, não, em matéria de produtividade. Vocês olham aí essa linha amarela, por exemplo, se vocês pegarem de 1990 até 2010, é praticamente uma reta estável.
Não há subida. Enquanto dos outros países, a produtividade está disparando. Está disparando. A do Brasil é uma linha reta estável, assim, horizontal. Isso aqui parece um eletrocardiograma de morto. Se vocês aplicarem um eletrocardiograma lá no Instituto Médico Legal, vai dar uma reta assim, ó, não se move. É isso que está acontecendo com o Brasil. Enquanto os outros países estão disparando. Veja a China, a disparada que deu nos últimos tempos. Veja o caso do Japão, da Coreia, até da própria Argentina, do Chile. Ou seja, são sociedades, economias que estão se tornando mais e mais eficientes a cada ano. Com o mesmo recurso, elas produzem mais. E esta que é a chave para o Brasil. O Brasil não tem saída se não melhorar a produtividade. Tem um prêmio Nobel de Economia chamado Paul Krugman, que diz o seguinte: produtividade não é tudo no crescimento econômico, mas é quase tudo. Quase tudo. Então, esse é o quadro, é o ponto de partida que nós temos que levar em conta. Um outro conceito que é muito caro aos economistas e que é importante a gente entender aqui é chamado custo unitário do trabalho. O que é o custo unitário do trabalho? Um trabalhador ganha R$1.000 e produz 1.000 unidades. Um outro trabalhador ganha R$1.000 e produz 2.000 unidades. Qual é o que tem menor custo? O segundo, né? O segundo. Ou seja, ele produz mais unidades pela mesma remuneração. Esse é o custo unitário do trabalho. O que conta não é o custo geral do trabalho, mas é o custo unitário. Por exemplo, a China hoje é o país que mais dá aumentos salariais em termos percentuais. Fantásticos, 8% acima da inflação, 10% acima da inflação. Por quê? Porque a produtividade está tão alta, tão acentuada, que a eficiência permite remunerar sem que isso afete a inflação, sem que isso afete o mercado de trabalho, sem que isso afete o desempenho de todas as empresas. Então, o custo unitário do trabalho, quanto mais baixo, melhor. Como é que a gente pode reduzir o custo unitário do trabalho? Uma maneira seria reduzir a remuneração, o que não é muito praticável. A outra maneira é aumentar a produtividade. Nós podíamos ainda pensar o seguinte: vamos reduzir os gastos com o trabalho, reduzindo encargos sociais. Mas também é uma coisa inviável. Isso aqui está ligado à lei, é difícil, são obrigações, não tem jeito. Qual é a alternativa? Melhorar a produtividade. Podíamos, talvez, falar o seguinte: vamos reduzir o número de ações trabalhistas que gera muita despesa para as empresas. É uma ideia. Mas é uma coisa que está um pouco fora do alcance da própria empresa, depende do sistema, e a reforma trabalhista agora está incidindo nesse campo. Pode ajudar bastante para reduzir o custo unitário. Então, o que sobra mesmo é elevar a eficiência, elevar a produção por trabalhador, que pode ser feito com mais tecnologia, com mais qualificação e com flexibilização da remuneração, utilizando, no limite, os estímulos ao mérito. Toda vez que eu uso um estímulo ao mérito, eu aumento a eficiência do trabalho. Por exemplo, um call center tem 1.000 telefonistas, cada uma ganha R$1.500 por mês. Salário. Se eu disser a ela o seguinte: olha, para cada telefonema bem atendido, haverá um adicional de 5 centavos. Isso vai aumentar extraordinariamente a produtividade. E, além de aumentar a produtividade, vai melhorar o ambiente de trabalho, porque aquilo que era interesse divergente entre empregado e empregador passa a ter um interesse convergente. Os dois lados querem atender telefonema de uma maneira adequada para poder fazer jus aos 5 centavos. E só a melhoria do ambiente de trabalho já vai ter um impacto muito grande na produtividade. Isso o que é? Valorização do mérito. Além do salário, que é fixo, que é a remuneração por hora, você tem aqui esta comissão de 5 centavos, que não é por hora, mas é que é por eficiência, por qualidade,
e que passa a ter um efeito muito importante para melhorar a produtividade. B. Terceirização. Na lei de terceirização, há várias medidas orientadas nesse campo de estimular mérito e melhorar a produtividade. A lei 13.429, como vocês bem acompanharam, introduziu uma palavrinha que diz o seguinte: o trabalho temporário é não só para demanda periódica, para substituição e também atividades inesperadas, mas também intermitente. Essa palavra veio nova na lei 14.429. A lei 13.429 abriu o campo para o trabalho intermitente, que não existia antes. Trabalho temporário intermitente. Essa lei nova simplificou a documentação para o trabalho temporário. Agora, uma empresa precisa ter um mínimo de R$100.000 para poder se instalar, não precisa ter 200, 300, 400 mil, como muitos pretendiam até. Alongou o prazo do trabalho temporário para 180 dias e pode ser ainda estendido por mais 90 dias. Já estabeleceu ali que a terceirização pode ser para fins e meios, atividade fim e atividade meio. E manteve a responsabilidade subsidiária e permite a subcontratação, ou então a chamada quarteirização. Tudo isso aqui permite às empresas uma melhor alocação do tempo dos trabalhadores. Utilização dos trabalhadores de forma mais racional. Uma empresa, por exemplo, ela diz o seguinte: olha, esse quadro aqui é o meu quadro fixo, contratado por tempo integral, prazo indeterminado. Agora, esse outro aqui, eu uso para trabalho temporário, para as coisas que ocorrem em determinadas épocas do ano. Esse outro aqui, eu uso de forma intermitente, coisas descontínuas, mas previsíveis. O famoso caso dos restaurantes que chegam no fim de semana e contratam mais garçom para poder reforçar o seu time. Só que hoje é feito de uma maneira informal, perversa, brutal, porque não há nenhuma proteção. E vai ter a proteção da lei. Então, já esta lei da terceirização já trouxe uma série de medidas que vão estimular bastante a produtividade. A Lei 13.467, que é da reforma trabalhista, trouxe muito mais ainda. Tem várias coisas. Eu listei aqui. Eu não vou percorrer exaustivamente, mas vocês podem levar e meditar isso aí. Os artigos que têm impacto direto na produtividade. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, antes de eu prosseguir, porque eu usei uma frase muito forte agora. Artigos que têm impacto da produtividade. Eu deveria dizer o seguinte: artigos que podem ter impacto na produtividade. Artigos que têm o potencial de impactar a produtividade. Porque essa lei não é uma dádiva. Nada disso aqui vai acontecer de forma automática. Vai depender das medidas dos gestores da empresa, das negociações coletivas a serem feitas com o sindicato e com o tratamento que será dado para os empregados dentro de cada estabelecimento. Não há nada que seja automático. Por isso que, se vocês atentarem bem, a minha primeira frase foi exagerada, que são artigos que vão impactar na produtividade, artigos que podem impactar na produtividade. Primeiro, o empregado que quer chegar antes no trabalho ou quer sair depois da jornada, agora ele pode fazer isso. E não há hora extra a ser paga nem pelo horário antes da jornada e nem pelo horário depois, se a decisão é dele. E isso tem um enorme impacto. Quantos são os funcionários que, às vezes, por causa de um dia de chuva, querem entrar antes na empresa? E quantos são aqueles que, depois das 5h30, que é quando termina a jornada, gostariam de ficar até às 7 para preparar a lição, a tarefa, o trabalho que eles vão apresentar na faculdade? A lei criou esse espaço, eles querendo, ficam, e você elimina a questão de hora extra. Hora in itinere. A lei deixou claro que o percurso entre a casa e a empresa não faz parte da jornada, não faz parte da remuneração.
porque, afinal de contas, muitas e muitas vezes, sofria mais o trabalhador que pega CPTM, um metrô e um ônibus, do que aquele que trafegava num ônibus da empresa com ar-condicionado. O primeiro não tinha nenhuma ajuda e o segundo tinha a hora remunerada. Eliminou, dá uma tranquilidade. Esse é um item que vai redundar, no meu entender, em benefício direto para os trabalhadores, porque muitas empresas, ao saberem que essa hora não é remunerada, vão se animar a falar, não, eu vou colocar uma van, vou colocar um ônibus aqui, porque é mais conforto para ele, é melhor para a minha produtividade. E muitas hoje estavam inibidas devido a essa taxação da hora extra. Intrajornada que não é cumprida de acordo com a lei, o que diz a nova lei? Vai pagar o quê? Vai pagar os minutos que foram surrupiados, e não a hora inteira. O que significa uma economia muito grande, e era injustificado que você se atrapalhou com 10 minutos na intrajornada e tem que pagar a hora inteira. Então, isso aqui redunda em economias para as empresas. As férias, diz a nova lei, olha, pode começar em qualquer tempo, menos antes de feriado, antes de dia remunerado, automaticamente remunerado. O que dá muito ensejo àquelas pontes, né? Em muitos casos, a ponte não afeta nada a empresa. Em outros casos, ela tem que contratar. Ela tem que contratar extra. Então, isso aqui pode dar um impacto em economias para a empresa. 15 minutos antes da hora extra para as mulheres, foi eliminado. Alguns argumentos. Mas essa hora não era remunerada. É verdade, não era remunerada. Só que quando a moça saía da empresa, sempre tinha um advogado para perguntar para ela, escuta, você trabalhou quantos anos nessa empresa? 8 anos. Você fez muita hora extra? Muita. Você descansou 15 minutos antes de cada hora extra? Não, nunca. Opa, vai dar um bom dinheiro isso aqui. Despesa muito grande que a empresa tinha, por uma coisa que as próprias mulheres até reclamavam, né? Porque elas trabalhavam esses 15 minutos e não ganhavam nada, tinha que sair mais tarde, né? do trabalho. Trabalho da gestante. Aqui tem uma medida provisória, eu vou deixar para depois, o Cássio me disse que isso aí provavelmente vai ser comentado, mas o importante é que muitos e muitos ambientes que eram considerados inteiramente insalubres, por exemplo, um hospital considerado inteiramente insalubre, que quando uma enfermeira... Eu faço parte aqui do Conselho da Beneficência Portuguesa. Nós temos 5.000 enfermeiras que ficam grávidas. Todo mês tinha que afastar 100, 120, porque o ambiente do hospital é todo insalubre e ela não podia continuar no ambiente insalubre. E nós sempre achávamos o seguinte, se ela trabalha no raio-x, ela tem que se afastar mesmo, porque é um lugar muito perigoso. Agora, se ela é secretária, ou se ela trabalha na contabilidade, não há razão para se afastar. A nova lei diz o seguinte, ela tem que se afastar quando o ambiente é muito perigoso. Agora, quando ela não é muito perigosa, ela pode trabalhar desde que seu médico concorde com isso. Isso vocês não imaginam a economia que vai dar para empresas do tipo, por exemplo, dessa hospital. O que dá possibilidade de utilizar o fator trabalho com mais eficiência. Porque contratar todo mês 100 pessoas para poder tapar o buraco daquelas que se afastam, não tem cabimento. Aqui elas vão continuar trabalhando e quando chegar na época da licença da gestante, aí elas vão sair para gozar, para usufruir a licença. Higienização de uniformes, isso nem precisava constar na lei, porque, ao que tudo indica, cada um de nós é responsável por lavar a sua própria roupa, né? Mas a lei trouxe isso aqui, e é uma coisa que pode trazer economias para muitas empresas. Quando há contaminação, aí é diferente, a empresa terá a responsabilidade de higienizar o uniforme. Não integra o salário, aí tem um rol muito grande de itens que não integram o salário. Abono, gratificação, prêmios, produtividade, tudo isso aqui não integra o salário, portanto, não tem encargo social. Medida provisória mudou um pouquinho isso, mas eu acho que vocês vão verificar que não mudou o espírito geral. A nova lei estimula muito a utilização desses fatores,
comedidamente, é claro, ninguém vai querer agora substituir salário por prêmio, não é? Mas isso tudo aqui para estimular a produtividade. Aquele caso que eu falei da call center, cai aqui. Eu dou uma pequena comissão para um telefonema bem atendido. Rescisão contratual sem homologar no sindicato. É uma desburocratização que também diminui despesa, economiza tempo e dá muito mais liberdade para as partes e responsabilidade. Os empregados terão que pensar bem antes de assinar a rescisão, poderão até consultar o sindicato, o advogado e tal, porque aquilo que eles assinarem era definitivo, está resolvido, aquilo mesmo. E a rescisão amigável é o exemplo que eu dei. O empregado que está insatisfeito, quer sair da empresa, a empresa não manda embora porque custa caro, surgiu uma fórmula aqui para evitar o prolongamento desse conflito e dessa despesa. Porque nada mais dispendioso para uma empresa de ter um trabalhador que não está contente com o seu trabalho e não produz de forma eficiente. No campo da negociação coletiva, é o que aconteceu aqui de, talvez, mais conhecido, não é? A nova lei diz o seguinte, olha, sobre estes itens aqui, tudo aquilo que for negociado coletivamente vale mais que a lei, prevalece sobre a lei. Jornada, banco de horas, intrajornada, sobreaviso, produtividade, tudo isso aqui, pelo fato de poder fazer ajustes no campo da negociação, isso vai permitir que a gente tenha no Brasil um respeito maior à diversidade que existe de empresa para empresa, de setor para setor, de região para região. Então, o ajuste nesse campo aqui é todo o ajuste que redunda em otimização do fator trabalho, que eu vou tocar um pouquinho mais na frente. Um campo que diz respeito à atividade de vocês como advogados, a elevação da previsibilidade. Previsibilidade é o que há de mais fundamental para o investimento. Ninguém investe se não tem ideia do que vai acontecer no dia da manhã. E aqui é uma série de regras que melhoram a previsibilidade nas relações do trabalho. Trabalho de igual valor tem que receber o mesmo salário. Isso já existia na lei. Só que a nova lei diz o seguinte, vai haver um critério para saber o que é trabalho de igual valor. Porque se não tiver critério, na demanda trabalhista sempre vem o sujeito, queria isonomia porque eu estava trabalhando igual ao outro e tal. A lei veio dar previsibilidade na medida em que ela define o que é trabalho de igual valor. Gratificação não incorpora na remuneração, já toquei nisso aí. Dispensa coletiva ou plurima não exige negociação prévia, negociação coletiva prévia. Veja o impacto que isso tem em termos de eficiência, de produtividade. Porque essa negociação prévia, além de trabalhosa, muitas vezes dava em impasse. E chegava no impasse e vinha aquela, reintegra por algum tempo, reintegra todo mundo. Isso constituía uma despesa muito grande que reduzia a eficiência da empresa. Quitação no PDV. Quitação do PDV é liberatória, está resolvido e é respeitada, que é um outro item que era de muita insegurança jurídica, muito imprevisível. Fazia um PDV, entrava na justiça, anulava o PDV. Arbitragem trabalhista, já toquei nisso, para aqueles profissionais que querem. Quitação anual, amparada pelo sindicato. Então, a cada ano, a empresa pode fazer o seguinte, chama o empregado e fala, escuta, o que eu devo esse ano? Você deve umas 40 horas extras que você não pagou. Tudo bem, está aqui, pago, quita. Ano que vem, mesma coisa, o que eu devo? Está aqui, quita. Cada ano, quita, com amparo do sindicato, nesse caso aqui. Na hora da dispensa, se ocorrer, vão sobrar apenas as verbas rescisórias a serem pagas. O resto está tudo resolvido. Imagina o que isso significa em termos de previsibilidade para o investimento. Portanto, vejam o alcance econômico que tem certas medidas legais, como estas.
Vejam como a lei pode induzir melhoria da produtividade, ou piora, né? Depende da qualidade da lei. Mas aqui estou arrolando itens que todos eles, praticados de forma adequada, vão induzir a redução de despesas, de insegurança, de conflitos, de desentendimento. O Brasil abriu uma nova cortina no campo trabalhista, não há nem dúvida. Isso vai valer também para essa anulação de cláusula compensatória, como é que faz, quando anula uma, anula outra. Regras para saúde e segurança já não pode mais ser usada para determinar jornada, então é uma coisa muito importante, né? Naquele caso lá de empregados e empregadores que negociavam reduzir a hora do almoço, e muitos juízes argumentavam, não, mas isso aqui é contra a saúde do trabalhador, então não pode ser reduzido, anulava. Agora isso está sacramentado. Acordo coletivo, convenção coletiva, 2 anos sem ultraatividade. O acordo coletivo prevalece sobre a convenção coletiva, de grande importância isso aqui, principalmente no campo da produtividade. Porque como é que eu posso estimar o valor da produtividade, ou o prêmio à produtividade, numa convenção coletiva que se refere a todo um setor, ou várias empresas heterogêneas? Não é possível. É impossível fazer isso aí. Se perguntar aos engenheiros do Sim de Energia, o Luiz está aqui, como é que é possível encontrar a produtividade do setor de energia no Brasil? Não é possível. Agora, cada empresa tem uma chance melhor de encontrar critérios e indicadores da sua produtividade. Razão pela qual o acordo coletivo vai dar vida a esta mensuração. Muito importante isso. As multas foram ajustadas pela TR, depois houve várias regras para alterar a jurisprudência, o dano extra patrimonial foi inicialmente parametrizado pelo salário mínimo, agora a medida provisória mudou isso aqui, e honorários de advogados e peritos também as despesas serão rateadas nas partes, principalmente para aquela que perder. Vários litígios não temerários, eles podem, e serão, acredito eu, amparados pela justiça, mas os temerários serão desaconselhados pela justiça. Por quê? Porque vai haver custas para as partes na justiça. Porque, mesmo no caso de justiça gratuita, se entrar um perito, quem perder vai pagar a despesa desse perito. Vai ter regras de litigância de má-fé, já estão estabelecidas. A multa à testemunha de má-fé. Ônus da prova cabe ao reclamante. O reclamante não pode desistir após a contestação. O reclamante terá custas mesmo se não comparecer. São todos itens que vão moralizar o litígio e vão reduzir o conflito. Aqui há vários itens na área jurídica que vocês entendem melhor do que eu, a desconsideração da personalidade jurídica, a questão da penhora online, não é? A homologação do acordo extrajudicial, a execução de protesto, tal. Eu não vou detalhar muito isso aqui, que vocês entendem melhor que eu. A reforma permite otimizar o uso do tempo. Isso é muito importante, porque no trabalho, o que há de mais relevante é usar bem o tempo. Usar bem o nosso tempo, o tempo do trabalhador. Se você usa bem, você tem vantagem. Se você usa mal, você tem desvantagem. E aqui, através dessas, por exemplo, jornada de 12 por 36, tempo parcial com 2 modalidades, trabalho intermitente, trabalho autônomo, terceirizado, teletrabalho e várias outras, além do que mantém tudo isso que está aqui, prazo determinado, temporário, empreita, etc., tudo isso aqui formou um leque de possibilidades de contratação. E isso permite otimizar o trabalho. Porque a pior coisa que existe no mundo é você ter que contratar um trabalhador por falta de outra regra, por tempo indeterminado, e ele fica ocioso metade do tempo. É muito caro isso aqui.
Nenhuma empresa tolera isso. Hoje, então, com esse mosaico de modalidades de contratação, as empresas poderão fazer o seguinte: bom, esse time aqui, esse quadro, é contrato tempo integral, prazo indeterminado, porque são tarefas contínuas de responsabilidade, que eu não vou pôr aqui um sujeito que entra e sai na empresa, porque eu quero gente da minha confiança. Essas outras tarefas aqui, que eu preciso de vez em quando, eu vou contratar de maneira intermitente. Esse outro aqui, que eu sei que trabalhando só 2, 3 dias resolve o problema meu e resolve dele, vai ser tempo parcial. Esse aqui vai trabalhar em casa, no teletrabalho. Ou seja, esse mosaico de contratação vai dar um mosaico no mercado de trabalho. E tudo isso aqui vai otimizar o uso do tempo. E todas essas modalidades, voltando aqui ao caso, com proteção trabalhista e previdenciária. Todas essas modalidades com proteção trabalhista e previdenciária. Razão pela qual estava dizendo logo de início aqui que eu acho que o grande beneficiário dessa reforma é o trabalhador brasileiro, que vai ter mais trabalho e trabalho protegido. Agora, as duas leis trazem novos custos para as empresas. Por exemplo, a lei do trabalho temporário e da terceirização, 13.429, ela exige para a empresa contratada capital, exige qualificação dos técnicos, exige equipamento adequado para poder prestar esse serviço. Isso é um custo adicional que as empresas terão. Se elas não preencherem essas condições, elas estarão sujeitas a uma ação trabalhista e a penalidades, e até mesmo anular o contrato de trabalho temporário ou terceirizado. Elas têm responsabilidade pelas condições de higiene e segurança de todos que estão ali, isso é importantíssimo, e implica em custos, claro. A mesma coisa a lei trabalhista. A reforma trabalhista na 13.467 estabeleceu estas garantias que custam dinheiro. Acabei de dizer logo no início que o empregado da contratada vai se alimentar no restaurante da contratante. Tem que fazer mais comida, tem que ter mais gente, vai usar o transporte, vai usar o ambulatório, etc, etc. Isso aqui é custo novo que as empresas têm. E elas vão decidir. Se elas quiserem usar a liberdade de contratar atividade meio e atividade fim, elas usam, só que elas terão que arcar com todas essas responsabilidades. Terceirização se transformou numa parceirização. Contratante e contratada são parceiras daqui para frente. E há outros custos também que vieram com a lei da reforma trabalhista. As multas ficaram mais caras, R$3.000 agora por cada carteira não assinada, dobra na reincidência. Teve sucumbência para os dois lados, responsabilidade processual, danos e ofensas, litigância de má-fé, comissão de empregados, tudo isso aqui implica em mais despesas para as empresas. Previsão, e com isso eu encerro. A minha bola de cristal costuma falhar muito, viu? Então não leva muito a sério. Porque desde 1979 que eu estou lutando por uma reforma desse tipo, sempre achando que ia dar certo. 79 para cá são 38 anos. Falhou durante 38 anos a minha bola de cristal. Penso eu que vai haver uma redução drástica das ações trabalhistas mais corriqueiras. Essas que é feita de maneira quase de varejão, né? Põe 30 itens aí na petição inicial, a gente sabe que leva só 3, mas põe 30 aí, dando um trabalho para os juízes, para os magistrados, que é uma coisa desrespeitosa, no meu entender. Eu acho que isso aqui vai diminuir. Já está diminuindo, né? Nas 2 primeiras semanas já houve uma redução bem grande. Não se pode usar isso como um critério definitivo, mas deve aumentar. Por outro lado, eu acho que vão aumentar ações judiciais mais complexas. Por quê? Este ou aquele juiz vai achar que esse artigo é inconstitucional e ele terá que, a parte que é prejudicada terá que estar preparada para poder ingressar numa instância mais alta, com bons argumentos. Eu acho que a advocacia também vai ser mais respeitada. Quer dizer, o advogado vai colocar ali no papel o seu verdadeiro talento.
Eu acho que a adoção dos novos contratos, intermitente, parcial, isso vai ser meio gradual. Eu penso que as empresas vão tatear isso como projetos pilotos. Elas vão, deixa eu pegar um pouco intermitente, vou ver o que vai dar, se funciona, se não funciona. Ao longo de 1, 2 anos, deve crescer a adoção desses contratos. A mesma coisa, a utilização gradual do mérito, porque, de repente, a lei fala, olha, não tem mais encargo social, abono, e as empresas estão acostumadas a serem sempre perturbadas, porque a Justiça invoca com isso, não só a Justiça, a Receita Federal invoca quando você isenta de encargos sociais certas parcelas. Eu acho que elas vão pensar. Produtividade, por exemplo, é um item de negociação. Então, ela vai ver de que maneira que eu vou fazer essa negociação para poder ter o benefício colateral, premiar o empregado e reduzir despesa da empresa. Isso tudo, tenho a impressão que vai redundar numa melhoria gradual da produtividade das empresas brasileiras e da economia brasileira como um todo. E vai reduzir uma coisa que é muito importante, que ainda existe hoje, existe muito, que é o medo de empregar. O empregador hoje, devido à complexidade da legislação, da jurisprudência, tem um verdadeiro medo de empregar. Por quê? Porque ele não é capaz de saber quanto vai custar aquele empregado. Ele só vai saber o custo daquele empregado depois que ocorrer a demissão desse empregado, que ele entrar com uma ação na justiça e que a empresa vier a ser condenada. Aí é que ela vai dizer, me custou isso aqui. O medo de empregar. Vejam agora, na saída da recessão, quase 100% dos novos empregos estão sendo na informalidade. As empresas têm medo de enfrentar. Eu acho que esse medo vai reduzir gradualmente. Isso vai contribuir para aumentar o emprego. E vai contribuir para aumentar a formalização também de todos aqueles que vierem a ser contratados. Agora, vai ter custos. Vai ter um aumento de custos que as empresas, ao longo do tempo, vão verificar. Espera aí, eu preciso terceirizar menos, porque está custando mais caro. Ou preciso terceirizar com mais estratégia, porque está custando mais caro. Então, isso será um desenvolvimento, acredito, da própria execução da lei. Eu não vou me alongar, mas o material que vocês vão receber tem um outro capítulo que fala sobre a produtividade da Justiça do Trabalho. Já que nós estamos falando de produtividade, tem aqui alguns dados que vocês podem depois olhar aí, porque é uma coisa que, se nós estamos discutindo produtividade, é hora também de saber se a Justiça do Trabalho está sendo adequadamente produtiva. E ocorre o seguinte, com 4 milhões de processos todos os anos, é difícil manter uma boa taxa de retorno. Não é à toa que hoje, para a Justiça julgar R$1.000, ela gasta R$910. É uma taxa de retorno muito negativa. Imagina uma empresa que, para vender um produto, vende um produto por R$1.000 e custa para ela R$910. Ela quebra rapidamente. Então, eu deixo isso aqui para vocês se deliciarem ou odiarem. E acho que essa abertura para a produtividade é a coisa mais importante que aconteceu nessa lei. A produtividade tem sido negligenciada na área trabalhista, tem sido desprezada. O trabalhador, porque acha que produtividade é sinônimo de trabalho escravo, exaustão. Acho que é isso. E a empresa, porque não leva em conta, na mesa de negociação, para vocês terem uma ideia, um colega meu fez esse estudo com 15 mil acordos e convenções coletivas no Brasil. Apenas 8% das negociações desses acordos e convenções trataram do item produtividade. 8% apenas. As empresas mesmo não levam para a mesa de negociação a produtividade. O que se leva na hora da negociação? Primeiro, a inflação passada. O que foi a inflação passada? Segundo, as outras categorias da mesma database, quanto é que elas estão dando aí? Tá bom, o petroleiro deu tanto, então metalúrgico... E para por aí. Produtividade não leva. Então, voltando ao meu ponto inicial, eu queria dizer o seguinte, estas duas leis,
elas criam condições para as empresas melhorarem a produtividade, mas elas não garantem. Vai depender da ação de cada um e de negociações bem feitas. Obrigado e bom evento para vocês. Cumprimentamos o professor Pastore pela brilhante explanação, que dispensa outros comentários, mas, de qualquer forma, o que nós podemos verificar é que, realmente, o mundo sofreu transformações. A globalização tornou um mundo muito pequeno, e as relações de trabalho mudaram, e a lei precisa evoluir. E o que nós percebemos, diante desse contexto da questão envolvendo a produtividade, é que nós precisamos, todos nós, independentemente do cargo, da função, de trabalho. E, sem um crescimento econômico, isso não vai acontecer, né?